E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui no final deste dia, um dia muito atípico. Eu passei exatas 6 horas realizando uma mentoria com uma família e foi um dia bem exaustivo, porque quando você trata de questões familiares, de desafios familiares, sempre tem envolvimento espiritual e emocional. Então, se você tem tido algum desafio na sua família, não foque apenas no tratamento emocional e também não foque apenas no tratamento espiritual. Nem tudo é 100% espiritual, nem tudo é 100% emocional. Existem vários milagres realizados por Jesus, dezenas de milagres, que ele atuava realizando a cura especificamente. Alguns ele perdoava os pecados primeiro. Então, outros era a expulsão de demônios. E o interessante é que, em determinados casos, os demônios eram a causa, a raiz daquela limitação humana que a pessoa tinha. E outras vezes era apenas uma limitação humana. Então não trate todas as situações como causas idênticas. Ontem eu tive uma outra situação com uma outra família e essa situação durou 5 horas. Então foram 5 horas de mentoria, de análise, de histórico familiar, e aí você consegue identificar. Eu estava conversando com minha esposa hoje e a minha formação em psicanálise, e para mim é impossível sentar com uma pessoa e com 1 hora falar: olha, o seu tempo encerrou, depois a gente continua. E no caso de um psicanalista que sobrevive dessa profissão, ele tem que fazer isso, por mais que ele queira ficar mais tempo, por mais que a consulta esteja fluindo, e é algo que rasga o coração deixar a pessoa ir embora sem um caminho, sem uma estratégia. E, por exemplo, 6 horas hoje com uma pessoa, com uma família, 5 horas ontem, você vai ficar numa consulta durante 1 hora por semana, você vai levar um mês e meio, 1 mês e 1 semana para chegar em uma conclusão, para ter um resumo aí do que fazer ou de como agir. E quando a gente trata, né, nesse processo aí, vamos dizer, um gabinete, você tem essa liberdade maior de intensificar aquela ajuda, aquele suporte. E eu só estou falando isso porque o que Deus quer fazer através da sua vida é isso. Ele quer te fazer um reparador de brechas. Ele quer te fazer um abençoador, uma abençoadora. E vai além de apenas pregar a palavra. Porque a palavra, ela é vida, realmente, ela traz cura e ela influencia em toda a vida. Mas às vezes existem casos em que a pessoa está tão machucada emocionalmente que você precisa dar o suporte emocional. Eu conheço muitas pessoas, dezenas de pastores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que têm limitações em seus ministérios porque estão vivendo traumas emocionais do passado, e isso tem impedido a ação completa do Espírito Santo, porque quando um homem e uma mulher se entregam de forma completa, sem ressalvas e sem traumas, sem bagagens do passado, fazendo com que essa jornada fique mais sobrecarregada, a fluidez é extremamente intensa. Eu tenho vivido essa realidade. Esse conhecimento que eu tenho aplicado hoje é um conhecimento que eu já tinha, porém
o fato de eu estar intensificando o meu tratamento emocional, colocando de forma intencional diante de Deus as minhas fragilidades e tudo aquilo que eu enxergo que está me parando. Por exemplo, eu acho que eu já mencionei aqui, existem 26 tipos de orgulho. E um dos orgulhos que eu tinha, que eu não sabia que tinha, era o orgulho de pedir ajuda. E ao meu ver, eu estava sendo humilde, porque eu não estava querendo atrapalhar as pessoas. Mas no final das contas, eu estava sendo soberbo, porque eu não estava querendo a opinião de outras pessoas. Mas eu só consegui chegar nessa conclusão depois de uma análise, depois de ser ajudado, depois de me colocar nessa condição de aluno. Então, eu falei isso com uma pessoa hoje, uma das pessoas, do que você tem se alimentado? As pessoas ao seu redor também estão querendo a mesma coisa que você? O ambiente onde você vive, ele está permeado desse desejo de mudança, de transformação, de libertação, de cura, de salvação? Porque se você quer viver o novo do Senhor, se una a pessoas que também querem o mesmo e olhe para alguém que está vivendo isso e use essa pessoa como referência. Você precisa de referências espirituais, emocionais, físicas. Você precisa romper em todas as esferas da sua vida. Por quê? Não adianta você ser 100% tratado emocionalmente e espiritualmente. Você não tem ação, autoridade, conhecimento. E qualquer uma das áreas da vida, eu sou muito espiritual, eu falo com Deus, mas eu estou cheio de traumas do passado. Eu carrego um monte de amargura de pessoas que me machucaram, e aí eu sempre me travo em alguma coisa, e aí o Espírito Santo não consegue te usar de forma plena, nos usar de forma plena. Ou fisicamente, se eu não estivesse muito bem fisicamente, eu não aguentaria ficar na posição de estar ali, e é algo desgastante emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Conheço muitas pessoas que não têm físico para suportar um dia de ações e tudo mais. Então, assim, hoje, por exemplo, ao final eu tive que deitar e descansar e pedir a Deus, e depois eu estou agora, desde que eu me levantei, há aproximadamente 2 horas, já fiz um devocional, um segundo devocional, me coloquei de novo diante do Senhor. Minha esposa está aqui do lado também, nesse processo de busca. Já começou? Tô vendo roupa de bebê. Ela tá vendo roupa de bebê na live. Na promoção. Daqui a pouco ela vai fazer o devocional dela, né? A gente tem que influenciar, é o nosso papel. Somos influenciadores de Cristo, somos embaixadores de Cristo, somos discípulos, somos apóstolos, somos emissários dessa palavra de cura, de libertação, de transformação, de salvação. Se isso não está acontecendo ao seu redor, tem alguma coisa errada. Se você não é esse veículo de cura, de transformação e de libertação, e se você ainda está carecendo de ser e de receber ao invés de ser, é porque ainda tem alguma coisa que precisa ser mudada. Então mude logo para que você saia da posição de recebedor para entregador. Seja um servo dessa palavra, porque essa posição de entrega vai te permitir ser ainda mais bem-sucedido, bem-sucedida na sua causa, na sua busca, no seu tratamento pessoal, porque é impossível você se colocar numa posição de ajudar e não ser cheio da presença de Deus e não ser tratado pela presença direta, pela sua atuação pessoal do Senhor. Você quer receber um tratamento meu ou de Deus?
queira receber um tratamento direto de Deus. Ele vem puro. O tratamento de homens e mulheres de Deus, ainda que sejam homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres. Eles têm traumas, eles têm problemas, eles têm limitações. Então, quando o Senhor me ministra, que Deus me ministra, que me revela algo, você vai enxergar com os meus óculos. Aí, ó. Olha só como é que é enxergar com os meus óculos. Muito bom isso. Você vai ter que enxergar com o meu óculos. Meu óculos, ó, tem grau pra caramba. Entendeu? Veja Deus através dos óculos de homens e mulheres de Deus. Vai ser interessante, vai te trazer novas perspectivas. Mas, por favor, veja Deus com o seu óculos, com a sua visão. Queira você ir até a presença de Deus e tenha o seu encontro pessoal com a pessoa de Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo. Ouça a voz deles atuando, te tratando. Tenha intimidade, tenha relacionamento. Eu não podia hoje iniciar esse capítulo sem dizer tudo isso, porque é algo que está ardendo no meu coração e nós estamos dando continuidade ao estudo 1189, capítulo 6 do livro de Lucas. E esse capítulo 6 tem muito versículo, então o vídeo já vai ficar um pouquinho grande. Vamos orar e ler. Pai, te agradeço pela tua misericórdia, a tua graça, o teu favor imerecido, a tua presença, que é totalmente real. É muito bom saber que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o temem e o buscam. E nós tememos ao Senhor e o buscamos, porque sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor possui tudo aquilo que nós necessitamos. E nós te pedimos, Espírito Santo, vem atuar em nós, vem nos fazer reparador de brechas. Queremos ser emissários dessa palavra, embaixadores, embaixadoras dessa palavra. Queremos transmitir a tua boa e perfeita vontade aqui na terra. Nós queremos falar daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Queremos de verdade ser sal e ser luz. Então capacita-nos, trata as nossas emoções, cura esses traumas que têm nos impedido de prosseguir. Arranca de nós as bagagens do passado, a carga que tem nos feito parar ou diminuir a nossa velocidade. Alinha os nossos passos, que o nosso físico seja tratado, que as nossas emoções sejam tratadas e que o nosso espiritual seja cheio de forma completa da tua presença. Eu te peço pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha. Alcança-nos, somos totalmente carentes da tua proteção. Cerca essa casa com colunas de fogo, envia anjos em nosso favor, repreenda as retaliações do inferno e tudo que o inferno tem tramado contra as nossas vidas, que perca o efeito pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não aceitamos ser atacados pelo inferno, mas que todas as armas forjadas pelo inferno sejam quebradas pelo teu poder. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos reveste com a armadura de Efésios. Repara todas as brechas, que todo cansaço seja arrancado, que Senhor, nos faça transbordantes na tua presença. Queremos estar sempre cheios do Senhor, em nome de Jesus. E da mesma forma eu te peço sobre cada uma dessas casas aqui que estão, cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão, alcança essa vida em nome de Jesus. Que esse irmão, essa irmã sinta agora a tua presença, essa presença real, tratando, curando, libertando, transformando e salvando essa casa pelo teu poder.
Sê conosco e fala através da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 6 de Lucas, estudo 1189. Nós já concluímos 39 versículos. E então, dos 1189 39 capítulos, então dos 1189 capítulos, nós estamos agora iniciando o capítulo 1140. Então, depois que concluirmos esse capítulo de agora, do capítulo 6 de Lucas, nós teremos pela frente 1139 capítulos, 1139 dias nessa jornada de lermos, de compartilharmos esse testemunho e tudo isso que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Eu vou ler direto, tá? Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos. Comendo os grãos, alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Eles estavam observando a Jesus para ver a hora que Jesus ia fazer alguma coisa que, segundo a lei, era proibido, inclusive curar. É incrível, você gasta energia procurando erro nas pessoas. Você está igual um fariseu. Você está esperando a hora da pessoa errar para você falar: ah lá, errou, ah lá, pecou. É por isso que eu não vou na igreja. É por isso que eu não faço isso. Então você está querendo justificativa para continuar errando. Ó, legal. Que não seja essa a sua posição. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Observem que a palavra fala: estavam ali muitos dos seus discípulos. Jesus tinha dezenas de seguidores, dezenas de pessoas que estavam sempre à sua volta. Porém, ele escolheu 12. E desses 12, ele escolheu 3. E apenas um era aquele que era extremamente íntimo de Jesus. Escolha bem o ambiente e as pessoas que vão fazer parte do seu seio mais próximo. Aqueles que estarão mais próximos de você, porque eles serão influenciados por você. Porém, você vai ser influenciado por eles. Que você construa de forma intencional
esse grupo de pessoas que estão ao seu redor e que essas pessoas queiram aquilo que você busca, porque se elas não quiserem aquilo que você quer, inevitavelmente a sua busca vai ser limitada. Porém, tenha sim contato com todos, e Jesus tinha isso. Ele tinha contato com todos, de forma intencional. Para muitos ele era apenas fonte, para outros ele falava, ora por mim. 3 dos que ele chama para irem com ele no Getsemane, quem foram os 3? Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago, 99% de certeza, foram os que Jesus escolheu para orar junto com ele no Getsemane, horas antes dele ser crucificado. Quem que você tem escolhido para orar por você? E não fique esperando só o pastor não, tá? Junta com pessoas ao seu redor, pessoas que tenham mais disposição, porque o seu pastor tem uma igreja inteira para tomar conta. Não fica dependendo dele. Seja o contrário, seja você a pessoa que vai até ele para servir, para ajudar, para orar por ele. Quantas pessoas você acha que vão até o pastor para orar por ele? Seja você uma dessas pessoas. Leve uma palavra de consolo para o seu pastor. Ele é humano. Seu pastor, sua pastora são pessoas humanas. Tem também suas fragilidades, seus medos, suas preocupações. Seja uma pessoa capaz de dar bons conselhos e incentivar esse homem, essa mulher de Deus que tem dedicado a vida por você, pela sua família e por dezenas de outras pessoas. Que vieram para ouvi-lo. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Tá vendo? Muita gente procurava ele só pelo que ele podia fazer. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então, quando fizerem qualquer coisa contra você ou sua família, porque você tem vivido a palavra de Deus, se anima, regozija, grande é o seu galardão. Pois ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Aqui ele está sendo bem específico com os hipócritas. Não que essas coisas sejam ruins, mas os fariseus, os mestres da lei, os saduceus e essa galerinha do politicamente correto, que ficavam procurando erros em Jesus, eles eram falsos. Então, tudo aquilo que eles tinham, fartura, riqueza, falsa alegria e etc., qualquer coisa que eles pudessem ter aos olhos dos homens como sendo bom, na verdade era uma casca, porque dentro estava tudo podre, contaminado. Eles não tinham a verdadeira alegria, a verdadeira riqueza, aquilo que realmente importa.
Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os... Nossa, eu falei exatamente isso hoje. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse trecho aqui, para mim, desse capítulo, e se bobear da Bíblia, é o mais difícil. Porque ler isso aqui é fácil, mas viver isso daqui, eu acho que eu vi 2 vezes na minha vida pessoas que viveram essa palavra de uma forma tão sincera que eu fiquei assim, eu não sou crente não. Eu não posso ser crente porque o que essa pessoa está fazendo eu acho que eu não faria não. Uma dessas pessoas foi um cara que estava numa audiência e na audiência tinha um psicopata e esse psicopata, um dos traços da personalidade emocional da psicopatia é a insensibilidade. Então, ao longo de todo o processo de testemunhas e de vítimas, todo mundo estava falando coisas horríveis para esse cara. Serial killer. Ele tinha matado dezenas de pessoas e os familiares estavam ali falando: eu quero que você morra, eu quero que você apodreça na cadeia. E todo mundo vinha e amaldiçoava e ele ficava assim. E ficava ignorando e tal, e fazendo cara de que não estava nem aí. Porém, chegou uma hora que um senhor se aproximou da tribuna e quando ele começou a falar, ele fala resumidamente o seguinte: hoje eu estou diante de um dos maiores desafios da minha vida, porque eu sou cristão e o meu mestre me dá ordens e como um bom servo eu preciso cumprir, e uma das ordens do meu mestre é perdoar. E você, fulano, arrancou de mim o meu bem mais precioso aqui na terra, a minha filha. Você tirou ela do mundo de forma trágica, de uma forma horrível. E eu quero olhar no seu olho agora e te falar que eu te perdoo. E foi incrível aquele momento, porque a atitude desse pai mexeu de forma tão profunda no coração daquele serial killer que ele começou a chorar. Até um cara olhado pelos psicólogos, psicanalistas como um cara 100% insensível, ele se rendeu à ação de perdão e ao Espírito Santo que estava atuando na vida daquele pai, porque um pai humanamente não teria aquela atitude. Minha filha está na barriga da minha esposa e eu nem cogito 0,0001% de pensar, de viver essa situação na minha vida. É algo até horrível só de mencionar. E aquele pai tomou essa atitude de amor
obediência e liberou perdão para aquele cara. Só para refletir. Só para refletir. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. O discípulo não está acima de seu mestre, mas também aquele que for bem preparado será como seu mestre. Jesus lhes fez a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? E aí? Pode um cego guiar outro cego? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco de seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, antes de você querer fazer alguma coisa por alguém, eu falei exatamente isso hoje. Quando você está, não sei se você já voou, quando você está no avião que eles estão orientando, a primeira orientação é: se a cabine despressurizar, máscaras de oxigênio vão cair. E você tem que colocar primeiro a máscara em você e depois você vai ajudar quem estiver do seu lado. Porque se você estiver tentando ajudar quem estiver do seu lado sem estar com a máscara, você pode desmaiar por falta de oxigênio. E a pessoa do seu lado, se for uma criança, você pode nem ter conseguido colocar a máscara nela, e se conseguiu, ela não vai conseguir te ajudar. Tenha essa compreensão, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. Para de tentar ajudar as pessoas sem antes buscar para você. É para que você transborde, não é para que você se esvazie. Se você se esvaziar, não sobra nada para você. É para que você transborde, para que o excedente alcance as pessoas ao seu redor. Você não pode se esvaziar, porque se você se esvaziar, você vai parar. E aí você vai ficar talvez pior do que a pessoa que você estava tentando ajudar. Já aconteceu isso com você? De usar toda a sua força, toda a sua energia emocional, espiritual, física, ao ponto de não sobrar nada para você? Nada para as pessoas que você ama, nada para sua família? E aí você chegar em casa e destratar as pessoas que você ama? O que adiantou? O que adiantou salvar o mundo inteiro e perder sua alma? Você vai ajudar todo mundo, menos você mesmo. Aí você morre. Morre sem alegria, sem nada. Com as pessoas que você ama perto de você, precisando de você. Que não seja essa a nossa atitude. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. O que você tem falado é disso que você tem se enchido. Você quer falar coisas boas, melhores, mais próximas daquilo que Deus tem para você? Se enche daquilo que Deus tem falado aqui. Porque se você não se encher disso, você vai se encher de TikTok, de redes sociais, de Instagram, de Facebook, de YouTube e de fofoca. E você vai falar só sobre isso, e isso não vai te levar a lugar nenhum.
enquanto a palavra de vida eterna está sendo deixada de lado. Por que vocês chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? O que adianta ficar clamando? Deus, Deus, mas não obedece? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as praticas. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Se você não firmar seus alicerces num relacionamento real, através da palavra, através da oração, do jejum, do louvor, das armas espirituais que foram concedidas a nós, se você não estiver firmado nessa prática, é inevitável que os problemas, que as aflições, que as angústias, que a ansiedade e a depressão vão tomar conta da sua vida e não vai sobrar nada, nem para você, nem para sua família, nem para o seu ministério, nem para os seus amigos, nem para ninguém. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas ele, nosso Deus, ele veio para nos dar uma vida eterna e abundante na presença dele, cheia de alegria, de prosperidade, vindos dele, a verdadeira felicidade, o amor que lança fora todo medo. E ainda que você tenha momentos de tristeza, a felicidade vai habitar dentro de você, e a paz que excede todo entendimento, ela vai te guiar. Quando tudo tiver um caos, se a presença de Deus habitar na sua vida, você vai olhar para aquilo e vai ver como sair daquela situação. E ainda que você esteja sofrendo, você vai ser alimentado por essa presença, porque no dia bom você construiu seus alicerces na presença de Deus. E é isso. Essa palavra está falando muito comigo. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora com você, mas eu acho que é suficiente por hoje. E eu agradeço a Deus por me alimentar nesse momento e nesse processo de ser alimentado, poder compartilhar. É muito lindo viver experiências como essa diante de Deus. E é isso. Curta, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho e leva essa palavra para todo mundo que você ama. Se tem alguém que você ama, envie essa palavra para essa pessoa. E se você está aqui porque alguém enviou essa palavra para você, você é amado. Pode ir atrás dessa pessoa e dar um abraço, um beijo e falar: obrigado, eu me senti amado por você. E é isso. Que Deus nos abençoe.